Olá pessoal, estamos juntos em mais um Papo de Doutor. Hoje estaremos conversando a respeito de suicídio, um tema extremamente relevante para todos nós. Eu sou o Williams Ramos, sou gerente médico da Apsen e hoje teremos aqui a presença do professor Dr. Khalil Doualib. O professor Dr. Khalil Doualib, ele é professor e coordenador de psiquiatria da Universidade de Santo Amaro e presidente do departamento de psiquiatria da APM. Mas antes de começarmos, eu só gostaria de lembrar para que todos se inscrevam no canal e ativem a notificação. Então, Dr. Khalil, é um prazer ter o senhor aqui, então, discutindo esse tema. E para a gente já começar a falar de suicídio, então, eu queria entender um pouquinho por que as pessoas ainda têm um pouco de dificuldade de abordar esse tema. Assim, por que o senhor acredita que existe essa dificuldade em falar de suicídio? Bom, muito obrigado por ter me convidado, Williams. Obrigado à Apsen por a gente poder estar aqui falando de um tema que é muito especial, porque suicídio sempre existiu na história. Desde a Bíblia você tem relatos de suicídio. Só que sempre foi um tema controverso, as religiões sempre trouxeram uma questão também delicada. Existem religiões, por exemplo, que quem se suicida não pode ser nem enterrado junto com quem não se suicidou. Então são vários contextos culturais, religiosos, desde sempre. Nós também sabemos que quando uma pessoa comete suicídio, ela acaba sendo vista como alguém mais fraca, mais frágil, que não aguentou pressões ou algo assim. E isso é muito ruim, fica muito ruim para ela, para a família, fica um grande estigma em relação ao suicídio. Então, mas ele sempre existiu. Também há um pacto na própria mídia que até muito pouco tempo atrás não noticiava suicídio. Suicídio era um assunto tabu, fechado, não se falava. Só que com o advento das mídias sociais, hoje se espalhou muito, todo mundo fica sabendo quando alguém comete suicídio, o que aconteceu, se expõe muito mais à vida privada de todos. Então, nos últimos anos, a mídia voltou a noticiar simplesmente porque as mídias começaram a serem proliferadas por todo mundo que coloca e que fala e que comenta. Então, é um assunto tabu, é um assunto delicado, mas a gente tem que entender que quanto mais pudermos falar e compreender esse assunto, talvez mais a gente possa ajudar quem corre o risco de poder estar cometendo ou estar pensando em cometer um ato suicida. Mas é algo frequente, não é algo raro e é algo que já existe desde todos os tempos. Muito bom. E como o senhor falou que é algo frequente, que tem ficado até em evidência agora com a mídia, mas qual que é a real prevalência no Brasil e no mundo? Está aumentando bastante? Tem aumentado no mundo todo. Em particular, desde 2015 para cá, nós estamos vendo um boom do crescimento de suicídio no mundo. A gente considera que a cada 100 pessoas, pelo menos 25 já pensaram, tiveram a ideia de acabar com a própria vida. Então veja que ter a ideia é muito frequente. Então às vezes a pessoa pensa, pô, mas eu tenho a ideia, será? Não, ter a ideia é frequente. Dessas 100 pessoas, 25 têm uma ideia, mas somente 5 chegam a elaborar um plano, estabelecer uma forma como iriam se suicidar, e uma dessas pessoas faz uma tentativa real, uma tentativa em que acaba tendo que ter uma intervenção, ir a um pronto-socorro, acaba tendo uma consequência maior. Então, isto é algo frequente, não é algo raro e está em crescimento. E crescimento aonde? Principalmente nos países em desenvolvimento com crises econômicas. Então, alguns países do Sudeste Asiático, do Leste Europeu e o Brasil estão nessa forma. Nós hoje somos o 8º país do mundo em suicídio, mas se você olhar proporcionalmente à população, somos o 20º. E a ideia é que em poucos anos a gente passe a ser o 12º país em suicídio. Esse é um recorde que não é nada agradável, mas a gente está caminhando para isto. Quais seriam as principais causas do suicídio? A gente costuma pensar, Williams, que o suicídio está muito ligado a algumas situações de desesperança, principalmente, de desamparo,
a pessoa não se vê com saída para aquilo, então ele fica realmente desesperançado e muito associado com depressão. Então, quando se faz estudo da pessoa que se suicidou, a gente percebe que quase 90% delas estavam deprimidas naquele momento que cometeram suicídio. Então, isso por relatos de parentes próximos, de pessoas próximas, a pessoa estava deprimida. E além disto, se ela também tiver um abuso de substâncias, principalmente o álcool, o risco é ainda maior. Então, uma somatória de desesperança, de desamparo, de dependência de alguma substância, então, em particular o álcool, e estar deprimido. São grandes fatores de risco que a gente fala para a depressão e aí para o risco de suicídio. Muito bem. E como que eu posso identificar se algum familiar ou alguém próximo a mim tem uma chance, é um potencial suicida? Olha, o ideal é que a gente possa estar próximo das pessoas e perceber alterações de comportamento. Então, se nós estamos falando de depressão, como é que a gente caracteriza a depressão? Pela perda do interesse e prazer nas coisas. Então, a pessoa começa a ter uma perda do interesse, uma perda do prazer, ela começa a ter alterações no seu dia a dia, ela vai deixando de funcionar na sua vida, seja escolar, seja profissional, tudo começa a ficar chato, tudo começa a ficar com maior irritabilidade, às vezes a pessoa fica cansada de tudo facilmente, vai deixando de fazer as coisas que lhe davam prazer, que ela gostava de estar fazendo. Então esse tem que ser um sinal de alerta para quem é próximo, para quem gosta da pessoa. Então, perceber mudanças de comportamento, um estado mais depressivo de quem a gente está próximo e quem a gente gosta da pessoa, esse é um sinal de alerta muito grande. A gente tem que tentar ver como que a gente pode, então, auxiliar, estar próximo, perguntar para a pessoa e veja, outros fatores também são a reclusão social. Então, essa pessoa começa a sair dos círculos de amigo, começa a dar boa desculpa e não vai mais sair, sempre tem alguma razão para evitar esse contato social, então ela começa a ficar mais reclusa, ela começa a ficar muito mais afastada afetivamente de todo mundo. E são fatores então de risco que a gente tem que estar atento e poder detectar no familiar, detectar nas pessoas que a gente gosta, nos amigos, e aí poder falar com a pessoa, poder abordar, falar, estar junto, para realmente poder ajudá-la. E muitas vezes, se a gente faz uma abordagem nesse momento, a gente pode modificar esse panorama. Muito bem. Então a gente já viu várias questões que são ligadas a fator de risco para o suicídio, mas é possível prevenir o suicídio? Eu posso conseguir isso? Sem dúvida. Nós temos alguns fatores no suicídio que a gente não pode modificar. Então, por exemplo, homens cometem mais suicídio que mulheres. 3 a 4 vezes é mais frequente o suicídio em homens. A tentativa de suicídio é muito maior em mulheres. Quase 10 mulheres tentam suicídio para um homem. Mas a concretude, concretizar mesmo, o homem é mais prevalente. Isso eu não posso modificar. Mas o que eu posso modificar? Por exemplo, a pessoa que está abusando de substâncias, tipo álcool, a pessoa que está mais depressiva. Então eu tenho que detectar esses fatores que são de risco e estar próximo. Uma outra causa muito frequente, muito relatada, é essa sensação do desamparo. Então, pessoas que se separam, que estão sofrendo com isto, pessoas que têm quedas econômicas, pessoas que estão vivendo situações que ela se sente sem saída. Então esses fatores de risco, se a gente está próximo, se a gente conhece a pessoa, talvez a gente possa ajudar e poder aí sim prevenir. Então estar junto da pessoa talvez seja a melhor prevenção. E quanto mais essa pessoa puder também buscar ajuda. Então não só esperar que os outros falem com ele, mas também ele poder buscar ajuda. Nós temos alguns meios de ajuda hoje muito facilitados pelas mídias, né? Então buscar ajuda é sempre a melhor recomendação. Muito bem, então, na verdade, o senhor já acabou abordando um pouco isso, mas agora para sermos mais enfáticos assim, o que a gente poderia fazer para ajudar alguém que está pensando em suicídio, ou se eu tenho alguém muito próximo, quais orientações eu poderia dar a essa pessoa ou essa pessoa que tem alguém próximo?
Às vezes a gente escuta uma frase que a gente diz assim, quem fala que vai fazer acaba não fazendo, né? Então, isso não é verdade. Então, quando alguém próximo, querido, essa pessoa puder falar algo ou dar a entender que está cansado da vida, às vezes não precisa falar que vai se matar, mas estou cansado da vida, ou se o mundo acabasse seria um sossego. Outro dia um paciente no consultório me disse assim, poxa, eu tive um câncer e o pessoal foi e me salvou. Ninguém me perguntou se eu queria ser salvo. Me passei mal, fui a um hospital, fizeram o diagnóstico, me internaram, começaram meu tratamento, já fizeram isso, mobilizaram a minha família. E aí a gente pode pensar num tipo de suicídio que é mais sutil, que é mais difícil de ser detectado. É a pessoa, por exemplo, que tem uma doença e não se trata. A pessoa sabe que tem uma hipertensão e não toma remédio adequadamente, não faz um controle adequado, tem uma diabetes e não cuida direito, tem uma doença, então como esse rapaz que eu estou dando exemplo, que tinha um câncer e não foi buscar o tratamento a tempo adequado e ficou até... Então a pessoa às vezes pode trazer a ideia, não de que vá se matar diretamente, mas que ela para de cuidar-se, por exemplo, ou que ela pararia de buscar ajuda também. Então, quando alguém está falando isso para a gente ou dando a entender que está cansado da vida, vamos estar próximos, vamos buscar estar podendo dividir coisas com essa pessoa. Lembra só que nós temos vivido essa vida mais digital, a gente manda mensagens para as pessoas e às vezes pode mandar um bom dia, oi, tudo bem? A vida digital também facilita muito que a gente possa passar num grupo maior de pessoas e estar atento. Repare, por exemplo, se no seu grupo alguém não está mais respondendo as mensagens, não está falando, parou de participar como participava. A mudança de comportamento de alguém é algo que tem que chamar nossa atenção e aí nós podemos nos colocar mais próximos. Manda uma mensagem só para aquela pessoa, manda um oi carinhoso, manda um abraço, uma proximidade emocional. Pode não ser física, mas a proximidade emocional é muito importante. Bom a gente ter a oportunidade de ter essa discussão aqui no Papo de Doutor, como a gente começou o nosso papo dizendo, né? Às vezes tem um pouco de dificuldade de abordar esse tema. Então eu queria agradecê-lo, mas pedir as suas considerações finais, por favor. Olha, esse não pode mais ser um assunto tabu. Então nós temos várias campanhas. Setembro, por exemplo, é um mês que a gente faz uma ligação com o que a gente chama do Setembro Amarelo, no sentido de que vamos chamar a atenção, vamos levantar uma bandeira amarela para esse assunto do suicídio, vamos estar atentos a isto, vamos falar com as pessoas, vamos fazer campanhas, vamos estar levantando todas essas possibilidades para, quem sabe, a gente possa tirar a ideia, ajudar que aquela pessoa que se sente desamparada, que se sente sem saída, que ela possa encontrar caminhos que possam ajudá-la a poder dividir os seus sentimentos, trazer sua raiva, seu medo. Poder falar de afeto é uma coisa extremamente importante para a gente, extremamente importante, principalmente para quem está sofrendo sobre isso. Então, acho que seria o ideal que a gente pudesse estar abrindo esse canal de comunicação sempre. Então, dentro disso, super obrigado por ter convidado e a gente poder estar falando aqui para tanta gente sobre esse assunto. Bom, em nome da Apsen, eu gostaria de agradecê-lo, agradecer a todos que estiveram conosco. Sem dúvida nenhuma, esse é um tema extremamente importante e relevante para discutirmos aqui no Papo de Doutor. Bom, agradeço a todos que estiveram conosco e em breve estaremos de volta com mais assuntos interessantes.